Olá, sou Marcos Valadão, sou coordenador do grupo de câncer coloretal do INCA. E nessa aula nós vamos abordar o papel da cirurgia robótica no câncer de reto. Então, para a gente avaliar qualquer novo tratamento, especificamente no câncer de reto, qualquer nova abordagem terapêutica, a gente deve levar em consideração os objetivos do tratamento do câncer de reto. Então, a cirurgia visa ter um resultado oncológico satisfatório, porque o controle local é fundamental, principalmente no câncer de reto, porque a gente sabe que a recidiva local é um efeito que traz um pior prognóstico para o paciente. Um outro objetivo é a recuperação precoce, ou seja, esse paciente precisa se recuperar de uma forma rápida para continuar o tratamento, seja adjuvância, seja algum outro tipo de tratamento. Essa recuperação precoce é fundamental nesse sentido. Outra questão são os resultados funcionais. Se de um lado a gente prima para ter um resultado oncológico satisfatório, a gente tem que diminuir as sequelas funcionais relacionadas ao próprio procedimento cirúrgico. Isso inclui disfunção urinária e disfunção erétil. E, em termos gerais, qualidade de vida. Ou seja, se esse paciente tiver menos sequela, tiver uma recuperação mais rápida, ele vai ter uma qualidade de vida, com certeza, melhor. E a gente sabe que a cirurgia minimamente invasiva traz potenciais vantagens, né? Ou seja, uma recuperação pós-operatória mais rápida, os pacientes têm menos dor, menor tempo de internação, tem menos ilho, menos complicação da parede abdominal. Ou seja, esse paciente tem uma recuperação bem mais rápida do que a cirurgia convencional. Durante muitos anos, se discutiu o papel da laparoscopia. Se a laparoscopia no câncer de reto teria os mesmos resultados oncológicos do que a cirurgia convencional. Isso foi motivo de debate por muitos anos. Hoje em dia, nós temos, na verdade, um outro debate, né? E como é que está, então, a situação do tratamento do câncer de reto? Minimamente invasivo versus cirurgia convencional. Se a gente for olhar na literatura, a cirurgia convencional ainda é tida como o padrão ouro na literatura. A gente sabe que instituições de ponta, instituições que tratam câncer de reto de uma forma frequente e que são referência no câncer de reto, a gente sabe que a cirurgia minimamente invasiva nessas instituições é o padrão ouro. E eu vou explicar mais à frente o porquê. E eu trouxe aqui alguns estudos, uma meta-análise que compara cirurgia laparoscópica e cirurgia aberta, só para a gente ter uma ideia dos resultados, em termos de avaliação da recuperação pós-operatória. E esse trabalho mostrou que o grupo da laparoscopia teve realmente um retorno mais precoce da dieta e, além disso, um retorno mais precoce da função intestinal. Quando a gente avalia especificamente o grupo submetido à amputação abdômen-perineal, a gente observa que houve no grupo da laparoscopia não só um retorno mais precoce da dieta, um retorno mais precoce da função intestinal, como um tempo menor de internação. Isso foi bem significativo quando comparado à cirurgia convencional. Então, é fácil entender o porquê um paciente como esse foi um paciente submetido a uma amputação de reto por via laparoscópica. Vocês notem que só tem a maior incisão é da própria colostomia. Esse paciente vai ter uma recuperação realmente bem mais rápida do que um paciente como esse, que sofre um trauma bastante importante do ponto de vista de estresse metabólico por conta dessa laparotomia. Esse paciente com certeza vai ter um tempo de recuperação maior do que aquele outro paciente. E aí eu trago uma compilação de trabalhos comparando laparoscópica, cirurgia laparoscópica com cirurgia convencional, mostrando que em relação a
uso de narcóticos, score de dor, a laparoscopia teve vantagem na maior parte dos trabalhos, né? Tempo operatório, a laparoscopia é maior do que a cirurgia convencional. Em relação à morbidade, mortalidade, complicações pós-operatórias são semelhantes. Do ponto de vista oncológico, tanto sobrevida, ressecção linfonodal, margem radial comprometida, esses foram também semelhantes. Então, resumindo, os pacientes da cirurgia laparoscópica no câncer de reto tiveram melhor recuperação pós-operatória e resultados oncológicos semelhantes à cirurgia convencional. Mas por que a cirurgia laparoscópica no câncer de reto não conseguiu ser implementada em larga escala? Então, vários motivos a gente pode citar. Primeiro, existem poucos estudos prospectivos com grande casuística, né? E os trabalhos que a gente tem multicêntricos têm os vieses de um trabalho multicêntrico, né? Que são, às vezes, são incluídos serviços com baixo volume de cirurgia, câncer de reto, às vezes cirurgiões não dedicados ao tratamento do câncer de reto. E a maioria desses trabalhos não tinha uma auditoria da peça cirúrgica, ou seja, não tinha um fator principal, que a avaliação da qualidade daquele serviço de cirurgia, ou seja, se a auditoria não é feita, a gente não sabe realmente se os resultados encontrados são decorrentes da própria técnica cirúrgica ou se os cirurgiões não têm o treinamento adequado para o tratamento do câncer de reto. Uma outra questão é que a laparoscopia no câncer de reto requer uma longa curva de aprendizado. Realmente não é fácil aprender. Além de requerer uma longa curva de aprendizado, requer que o cirurgião esteja em um serviço que tem um grande volume de cirurgia de reto. Então, o alto volume ajuda nesse aprendizado, né? E as outras questões são questões técnicas relacionadas a limitações da própria laparoscopia, né? Na pelve a gente trabalha com exposição limitada, um espaço restrito, os instrumentos não têm angulação, então tudo isso realmente dificulta. Desculpa. Então, a robótica veio justamente para superar todas essas dificuldades da laparoscopia, né? Então, ela oferece uma imagem com uma qualidade melhor, uma câmera estável, a gente consegue fazer uma dissecção muito mais delicada, né? Consegue fazer coisas que com a laparoscopia não seria possível fazer, um controle mais fino, uma dissecção mais delicada. Então, tudo isso vem para suplantar todas as dificuldades que a laparoscopia enfrenta no tratamento do câncer de reto, né? E aí, fica claro nesse vídeo, nessa comparação, a diferença da robótica com a laparoscopia, especificamente na pelve, né? Então, notem que a robótica, você consegue um campo estável, a câmera é controlada pelo cirurgião, você consegue ter uma exposição muito mais constante e consegue trabalhar em um espaço mais apertado, né, um espaço reduzido, com muito mais facilidade do que a laparoscopia, né? Sem falar da questão da rotação dos braços robóticos, né, que a gente consegue realmente reproduzir o que a mão consegue fazer, né? Reproduzir todos os movimentos manuais. Facilita muito na dissecção nessa região. Então, o racional da cirurgia robótica no câncer de reto seria superar dificuldades técnicas e limitações da laparoscopia, oferecer uma recuperação pós-operatória semelhante à da laparoscopia,
E, além disso, oferecer resultados oncológicos semelhantes ao padrão ouro, que é a cirurgia convencional, além de reduzir as sequelas produzidas pela cirurgia. E esse eu vou abordar mais na frente. Eu acredito que seja um dos pontos mais importantes que a robótica tem a oferecer na cirurgia do câncer de reto. Eu trouxe então a meta-análise comparando laparoscopia com cirurgia robótica no câncer de reto, publicada em 2011, mostrando tempo de internação semelhante, taxa de complicação também semelhante. Agora, uma taxa de conversão muito menor na cirurgia robótica, né? E aí, uma meta-análise mais recente, publicada em 2017, com 3.600 casos, confirmando esses dados, mostrando que realmente a robótica tem uma taxa de conversão muito menor do que a cirurgia laparoscópica, né? Esses dados são corroborados por uma publicação nossa, em 2019. Nós avaliamos 90 casos de câncer de reto operado no serviço, e a nossa taxa de conversão foi muito baixa, realmente, 2,1%, o que corrobora os resultados da literatura, de que realmente a cirurgia robótica oferece uma possibilidade maior de você complementar uma cirurgia em uma cirurgia como é a do câncer de reto, né? E é uma cirurgia tecnicamente um pouco mais difícil. E aí, quando a gente vai ver na literatura a relação da conversão com a laparoscopia, a gente observa esses trabalhos que mostram que a conversão na laparoscopia tem relação com o índice de massa corpórea, ou seja, quanto maior o índice de massa corpórea, maior a chance de conversão na laparoscopia. Já em relação à cirurgia robótica, isso não parece ser verdade, como a gente vê nesse trabalho, que comparou pacientes operados cirurgia robótica, obesos e não obesos, e a taxa de conversão foi semelhante, né? Então, esse é o tipo de paciente, sexo masculino, obeso, pelve estreita, em que qualquer uma das ferramentas que você for escolher, seja aberta, seja laparoscópio, seja robótica, vai ser muito difícil de ser feito, tecnicamente bem difícil, né? Mas a gente sabe, por todos esses dados que eu mostrei, que a cirurgia robótica vai tornar essa cirurgia menos difícil, né? E com menor chance de conversão. E aí a gente tem que levar em consideração que cada vez mais nós vamos lidar com pacientes sobrepeso. Essa é uma casuística nossa, de um levantamento que nós fizemos, 908 casos de câncer de reto operados na nossa instituição. Nós vimos que sobrepeso e obesidade estava presente em 43% dos casos. Então, essa é uma situação que fica cada vez mais frequente. A gente vai se deparar cada vez mais com esse tipo de paciente. Esse é um outro trabalho, também comparando a cirurgia laparoscópica com cirurgia robótica, mostrando taxa de complicações semelhantes, complicações da anastomose também semelhantes, número de linfonodos ressecados semelhantes, margem circunferencial foi positiva, foi menor na robótica, mas não teve nenhuma diferença estatística. E a gente vê de forma significante que a taxa de conversão na cirurgia robótica foi menor. Quando a gente avalia sobrevida global e sobrevida livre de doença, vários trabalhos mostrando que a cirurgia robótica oferece os mesmos resultados que a cirurgia convencional e a cirurgia laparoscópica. E esse é um trabalho nosso, foi publicado em 2006, que corrobora esses dados. Nós comparamos a cirurgia robótica, 300 casos operados, né? E comparando cirurgia robótica, laparoscópica e aberta, mostrando que não houve diferença em relação a resultados oncológicos mais imediatos, que é
margem circunferencial positiva, né? Então, não houve nenhuma diferença e a gente deve lembrar que foram nossos primeiros casos de cirurgia robótica, quase 60 casos, e a gente estava na curva de aprendizado e mesmo assim nós conseguimos replicar os resultados obtidos pela laparoscopia e pela cirurgia convencional. Aí eu vou citar esse trabalho, que é o estudo ROLAR, que é o maior estudo prospectivo randomizado que comparou robótica com laparoscopia e que o endpoint primário era a taxa de conversão. E esse estudo foi negativo, ou seja, não houve diferença na taxa de conversão entre robótica e laparoscópica, e em relação à margem radial também não houve diferença. Em relação a esse estudo, quando eles avaliaram o subgrupo de pacientes, sexo masculino e índice de massa corpórea maior, ou seja, pacientes sobrepeso ou obesos, aí sim foi visto que esse subgrupo, a cirurgia robótica beneficiou esse paciente, tendo menos chance de conversão para esses dois subgrupos. Esse é o maior estudo, mas a gente deve analisar todos os pontos, e uma das críticas a esse estudo, e para mim uma crítica fundamental que torna esse resultado bastante criticável, é que a experiência do cirurgião conta bastante em relação aos resultados e taxa de conversão, né? Então, e esse estudo alocou cirurgiões com experiências diferentes, ou seja, o grupo da laparoscopia era formado por cirurgiões bem mais experientes, ou seja, que tinham uma mediana de 91 casos operados antes de começar o estudo, enquanto os cirurgiões da robótica tinham apenas 50 casos de mediana. E esse, a meu ver, faz com que o estudo seja realmente criticado, e que esse é um viés importante, ou seja, a taxa de conversão tem relação direta com a experiência e com a expertise do cirurgião. Se o cirurgião está no começo da sua curva de aprendizado, com certeza a sua taxa de conversão vai ser maior. Então, isso deve ser levado em conta na avaliação do resultado desses estudos. Outra questão que, a meu ver, a robótica oferece realmente um melhor retorno aos pacientes, que é a questão da diminuição das sequelas sexuais e urinárias. Então, a gente sabe, quem trata pacientes com câncer de reto, sabe que não é incomum ter um paciente que está curado, mas que tem uma qualidade de vida ruim, seja porque apresenta sequelas urinárias e sexuais, né? E isso torna a qualidade de vida realmente bem ruim. A gente sabe que a disfunção sexual no câncer de reto ela é multifatorial. Os tratamentos ajudam e têm implicação nessa questão dessa sequela: radioterapia, presença de estoma, cirurgia, complicações relacionadas ao tratamento, própria quimioterapia. Então, é uma questão multifatorial que contribui para que haja uma ocorrência maior dessas sequelas sexuais. E esse é um trabalho interessante que mostra exatamente isso, que a incidência de disfunção sexual em pacientes tratados com câncer de reto é alta. Esse trabalho mostrou que 40% dos sobreviventes de câncer de reto cursam com disfunção sexual. Isso costuma ser subnotificado, ou porque os médicos não abordam essa questão com o paciente, ou porque os pacientes se sentem constrangidos em relatar isso daí, né? Então, essa é uma questão que a gente deve levar em consideração. E esse é um estudo populacional que compara a população normal com sobreviventes de câncer de reto e câncer de colo, e mostra que na população masculina
os sobreviventes de câncer de reto tinham mais disfunção erétil do que a população normal e a população sobrevivente de câncer de colo. Quando a gente avalia a população feminina, a gente observa que, mesmo na população feminina, as sobreviventes de câncer de reto tinham mais problemas de ordem sexual do que as outras populações, mostrando que realmente o tratamento do câncer de reto tem impacto direto na qualidade de vida dos pacientes relacionadas à função sexual. E o que é que a cirurgia pode contribuir? É exatamente na preservação nervosa, ou seja, durante a cirurgia do câncer de reto, um dos passos é a preservação nervosa, da mesma forma que é feita na prostatectomia. Então, a preservação dos nervos vai fazer com que os pacientes evoluam com menos disfunção urinária e disfunção sexual. Então, essa preservação é fundamental para que a gente consiga diminuir as sequelas produzidas pelo tratamento. E aí, existem alguns estudos comparando cirurgia robótica com cirurgia laparoscópica, avaliando os resultados funcionais. E esse é um estudo publicado em 2012 mostrando que os pacientes submetidos à cirurgia robótica tinham menos disfunção erétil, melhores resultados em relação à disfunção erétil, melhores resultados em relação à disfunção urinária. Isso é uma meta-análise publicada em 2014, confirmando esses dados, ou seja, em relação à disfunção urinária, avaliada por esse score de qualidade de vida, mostrando que a cirurgia robótica, em 3 meses, tinha um melhor resultado em relação à disfunção urinária. E em relação à disfunção sexual, também utilizando o questionário de qualidade de vida, por esse score, em 3 meses e 6 meses, a cirurgia robótica também teve um resultado melhor do que a cirurgia laparoscópica. E é fácil entender o porquê esses resultados melhores na cirurgia laparoscópica, e essa cirurgia mostra exatamente isso. A qualidade da imagem é muito melhor, ou seja, a gente consegue ver o nervo, esse aqui é o ramo esquerdo do hipogástrico, então a gente consegue ver o nervo com muito mais facilidade do que na cirurgia aberta e na cirurgia laparoscópica. E, além disso, a característica da cirurgia robótica, ou seja, esses movimentos que reproduzem basicamente todos os movimentos da mão, conseguem fazer uma dissecção muito mais delicada. Então, na cirurgia robótica, a gente consegue visualizar melhor o nervo e fazer uma dissecção muito mais delicada que com a laparoscopia a gente não consegue fazer. Então, esses são os motivos que fazem com que a cirurgia robótica realmente consiga fazer uma preservação nervosa. Vocês veem aqui o ramo direito do hipogástrico completamente dissecado e completamente preservado. E isso realmente deve ser o motivo porque a cirurgia robótica contribui para melhoria nesse resultado. Então, se eu fosse resumir vantagens e desvantagens na cirurgia robótica em relação à cirurgia laparoscópica, falaria que realmente as vantagens que a robótica oferece é uma dissecção mais precisa, melhor resultado funcional, menos conversão, principalmente no paciente sexo masculino, sobrepeso ou obeso, ou seja, a gente consegue oferecer cirurgia minimamente invasiva a mais pessoas com a robótica do que a laparoscopia, né? A desvantagem ainda tem um maior custo, né? O tempo operatório é maior, mas isso tem relação com a experiência do cirurgião. Com a aquisição de maior experiência, esse tempo se compara da cirurgia laparoscópica. E a falta de feedback tátil, ou seja, o cirurgião tem que aprender uma outra forma de operar com a robótica e passa a confiar mais na visão do que no tato. Então, em relação ao maior custo,
eu trago esse trabalho aqui que mostra que os pacientes, esse é um trabalho em que mostra a experiência pessoal de um cirurgião com cirurgia robótica em câncer de reto, mostrando que houve um custo significativamente menor da cirurgia a partir do número da cirurgia 50, ou seja, com o aumento da experiência, esse cirurgião evoluiu com resultados melhores, com menos complicações e com altas mais precoces, e isso provavelmente reduziu o custo e se tornou semelhante ao custo da laparoscopia. Então, se eu fosse colocar na balança, eu diria que temos mais vantagens do que desvantagens na cirurgia robótica comparado com a cirurgia laparoscópica no câncer de reto. Então, voltando àquele quadro inicial, em relação à robótica, nós podemos dizer que em relação a resultados oncológicos, é um resultado semelhante à cirurgia convencional e à cirurgia laparoscópica. Né? Recuperação precoce semelhante à cirurgia laparoscópica. Resultados funcionais, não há dúvida que a robótica consegue oferecer resultados funcionais melhores do que a cirurgia laparoscópica e, consequentemente, melhor qualidade de vida. Né? Então, a cirurgia robótica realmente vem agregar um benefício grande para esse tipo de paciente. Essa é uma publicação nossa de 2019 e, na verdade, resume tudo isso que eu falei, a comparação de robótica com laparoscópio em todos os itens que eu falei. E é um resumo de tudo que eu falei nessa aula. Então, diante disso, nós iniciamos um estudo prospectivo randomizado na nossa instituição, comparando cirurgia robótica com cirurgia laparoscópica, e que o objetivo principal do estudo é avaliar a disfunção urinária e disfunção sexual nesses pacientes. O estudo, quem se interessar, ele está cadastrado no Clinical Trials, ele está em andamento e a gente espera realmente responder em pouco tempo o papel da cirurgia robótica. Esse é o desenho, são pacientes com câncer de reto que fazem neoadjuvância, eles são randomizados para cirurgia robótica, cirurgia laparoscópica. A gente avalia qualidade de vida através de questionários, estudo urodinâmico, a gente faz antes do tratamento e depois das cirurgias e repete periodicamente para avaliar realmente o impacto desses dois tipos de tratamento na qualidade de vida, tanto na disfunção sexual quanto na disfunção urinária. Então, eu agradeço mais uma vez a atenção, obrigado e até a próxima.